Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas, repensarmos diante de nosso Deus e vivermos a sua vontade segundo o seu querer, compreendendo todas as coisas. E precisamos entender que Cristo é uma promessa muito antes da criação do mundo, mas Isaías, alguns anos e muitos anos antes mesmo da sua vinda, fala acerca do Senhor, fala-nos como profeta acerca da sua vinda. E ele diz isso lá, e a gente precisa entender com relação a Cristo algumas coisas importantes. Está lá em Isaías 42, diz assim, lá no verso 1 e 2 diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. E no 4 diz assim: Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. E no verso 6 até o 8 diz assim: Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra a imagens de escultura. Então, o que nós precisamos entender? Primeiro, que Cristo veio não só para os judeus, mas ele veio para os gentios também. Ele veio para ser luz, para trazer luz. Ele veio para que o direito fosse estabelecido, a justiça fosse estabelecida na terra. Que justiça? A justiça de Deus. E nós precisamos entender que Cristo é essa justiça, que na cruz ele cumpriu a justiça do Pai. Deus não está e não veio para condenar ninguém. Nós precisamos entender isso. Isso é extremamente importante entender. Jesus, com sua obra na cruz, cumpre a justiça de Deus para que nós pudéssemos receber da vida de Deus. Ele nos compra com sua morte e ressurreição para Deus, para sermos sacerdotes de Deus, para que nós possamos nos livrar da segunda morte, da morte eterna, da separação eterna do Criador. E ele faz isso como uma oferta voluntária, para que nós pudéssemos conhecer o Pai e conhecer da sua vontade. A gente precisa entender isso. Não se trata de outra coisa. Quem nos condena somos nós mesmos, pelas decisões que nós tomamos, pela nossa rebeldia, ou seja, por escolhermos viver de forma diferente daquilo que é a vontade de Deus, do seu plano, seu propósito, sua criação para as nossas vidas. Nós precisamos entender que a condenação não é algo que Deus atribui a nós. Nós atribuímos a nós mesmos por não nos sujeitarmos à vontade daquele que fez todas as coisas. E a escolha em termos de morte eterna é uma separação do Criador, pois nós o rejeitamos. Não se trata de Deus nos rejeitar, mas nós rejeitarmos o que ele fez em nosso favor. É uma perspectiva totalmente diferente que precisamos entender. Muitas vezes a religião nos ensina que Deus nos condenará. Deus não nos condenará. Ele veio para nos salvar por meio de Cristo Jesus, nos reconciliar com ele, porque nós nos rebelamos, nós nos afastamos e nós escolhemos viver uma vida segundo a nossa vontade, segundo a nossa justiça, segundo os nossos critérios. E vivermos dessa maneira, nós na realidade estamos rejeitando Deus, e a segunda morte nada mais é do que a conclusão disto, ou seja, o realizar de nossos desejos, que é vivermos de forma separada de Deus. Precisamos entender que o inferno, na perspectiva que é a separação eterna de Deus, não é uma coisa que Deus criou para o homem. Ele criou para o diabo e para os seus anjos. Só que nós temos escolhido estar junto com ele.
Essa é a questão que a gente precisa entender. Jesus veio para trazer justiça, para repartir a vida de Deus. E ele, como mediador dessa aliança, ele traz justamente o quê? Qual é seu propósito? Abrir os olhos do cego. É para tirar da prisão, é para libertar o cativo, é para colocar em liberdade. Mas precisamos ter o nosso entendimento iluminado para que a gente possa compreender estas coisas e nos sujeitarmos a Deus. Agora, o que nós precisamos fazer? Entender, compreender. Por isso nós precisamos buscar o discernimento, o entendimento da vontade de Deus, para que a gente viva a sua vontade. Não se trata de uma imposição, não se trata mas se trata simplesmente de submissão, de nos submetermos, escolhermos nos submetermos a Cristo, como Senhor e Salvador de nossas vidas, que nos conduzirá à vontade do Pai. Jesus é o único caminho que nos conduz ao conhecimento do Pai. Nós não precisamos de um Deus, nós precisamos de um Pai, precisamos conhecer o Pai, conhecer a sua vontade e a essa vontade nos submetemos. Para sermos expressão dele neste mundo, sermos luz neste mundo. É disto que se trata o reino de Deus, é disso que se trata a justiça. É disso que se trata a verdadeira oferta em favor das pessoas, para que elas possam conhecer o Pai, conhecer do seu querer, conhecer do seu desejo. Fazermos das nossas vidas oferta em favor das pessoas, para que elas possam conhecer. E isso que Cristo fez em nosso favor é o que Ele quer nos ensinar. Que a gente possa, nos submetendo, compreender a sua vontade, ter o nosso entendimento iluminado, sermos libertos de todas as fortalezas, de todos os sofismas que nos impedem de enxergar aquilo que seja a vontade de Deus para as nossas vidas. E a gente submetendo, zelosamente procurando essa vontade, ela se revelará a nós e nós compreenderemos a vontade do Pai. E assim nos submeteremos a essa vontade e não só isso, seguiremos o modelo de Cristo, o exemplo de Cristo, pois se nós desejamos conhecer a Deus, conhecer o Pai, nós precisamos seguir este modelo. Por isso a gente precisa negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, pois é instrumento de morte, ou seja, morrermos para nós mesmos, e seguirmos a Cristo, seguirmos o seu modelo, fazendo da nossa vida oferta em favor das pessoas para que elas possam conhecer o Pai. Isto que Cristo veio revelar. É isto que Cristo veio nos mostrar. Ele veio mostrar o Pai. E assim como Ele mostrou o Pai, o que Ele deseja é que nós aprendamos a mostrar o Pai ao mundo, a revelar o Pai às pessoas, seguindo o seu modelo, seguindo o seu exemplo. Nós precisamos crescer nisso, precisamos amadurecer e viver na plenitude da vontade do Pai, revelando o Pai ao mundo. Que a gente possa entender, que a gente possa compreender e andar segundo a justiça de Deus, segundo Cristo Jesus, revelando o Pai ao mundo e sendo instrumento, para que as pessoas possam ter o entendimento iluminado e possam assim ser libertos da prisão, do cárcere em que estão, pois nós somos a luz do mundo. Que a gente possa entender isso e nos sujeitarmos à vontade de nosso Deus e nosso Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.